Olá, queridos, amados de Nova Aliança, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube. Muito bom dia, sexta-feira, o último dia da semana, né? Quero desejar a todos paz, saúde, serenidade, tranquilidade, cobertura espiritual, né? E abundância no Senhor Jesus. Amém, queridos? Amados, nós estamos realmente chegando a um limite, né, que eu diria quase que insuportável com relação à segurança, à paz, né, que todos nós queremos, né? Hoje está difícil você caminhar na rua sem se preocupar em ser assaltado, em ser alcançado por uma bala perdida, né? Eu estava assistindo aí uma reportagem esses dias sobre uma UPA, unidade, né, de pronto atendimento, que foi fechada pelo governo, né, por falta de segurança. Ou seja, quem nos devia dar segurança fechou, né, um lugar, um estabelecimento que abençoava vidas naquele bairro, naquela região. E fechou por causa de quê? Por causa de segurança, né? Bandidos ali invadiram a unidade para resgatar ou matar, né, um dos pacientes que estavam ali internados. Lamentável isso. Injusto com a população? Talvez, né? E aí você pode me perguntar, por que o senhor está dizendo talvez, né? Eu digo que a paz que nós queremos, ela, na verdade, está impedida pela idolatria, pela iniquidade, né, pela falta de temor a Deus, pelo próprio povo, que vive ignorando e virando as costas para o Criador. Olha, Paulo, em determinado momento, em Romanos 1, ele descreve as palavras de Deus em repúdio a essa dureza de coração, né? Quando ele diz assim, olha, porquanto o coração desse povo está endurecido, né? E com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos para que nunca com os seus olhos vejam, nem com os seus ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam e eu os cure. Palavra dura do Senhor, né? Quanta gente que tem desejado um lugar de segurança e paz, não é verdade? Quantas famílias têm desejado se mudar de cidade, de estado e talvez até de país, né? Mas a verdade é que nada disso vai mudar o cenário se não houver mudança do homem interior, quebrantamento, confissão e volta a Deus, né? No Antigo Testamento, nós vemos uma história que está registrada em 1 Samuel 23, que fala a respeito de Davi num momento de perseguição, de violência, né? Um momento em que ele estava passando por uma luta muito grande, e ele escolhe uma cidade chamada Engedi. Eu estava meditando um pouquinho nesse tema, né? E eu faço uma pergunta. Onde nós temos buscado segurança, né? Todos nós, em todas as épocas, buscamos um lugar de segurança e paz. Nós procuramos abrigo seguro, né, para a nossa alma, e muitos buscam esse refúgio em coisas que podem ser vistas, tocadas, né? Um bom emprego, uma conta bancária cheia, né? O status social, né? Relacionamentos, e acreditam que essas coisas podem preencher o vazio, né, que existe e acalmar as tempestades da vida. Mas a palavra de Deus nos adverte que o mundo e tudo que ele oferece é passageiro. Está escrito em 1 João capítulo 2. A segurança que ele promete, que o mundo promete, é uma ilusão, né, como uma miragem no deserto. Na vida de Davi, nós vamos encontrar exemplos claros, né? Ele era ungido de Deus, ele era ungido do Senhor, futuro rei de Israel, mas estava sendo caçado como um animal, né? Por Saul. Saul estava cego pela inveja, queria matá-lo a todo custo, e naquela fuga, né? Davi se viu numa encruzilhada, ele precisava escolher um lugar para se refugiar. Diante dele estava o deserto de Maom, um lugar de desolação, e os lugares seguros de Engedi. Davi fez a escolha certa.
Ele subiu e permaneceu em Engedi. A decisão de Davi não foi apenas geográfica, né? E ela representa para nós hoje uma escolha espiritual, né? E hoje ela ilustra a mesma escolha fundamental que todo ser humano precisa fazer: permanecer no deserto do mundo, que é inseguro e vazio, ou subir em direção ao refúgio seguro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Amados, o homem sempre tem uma escolha a fazer, né? Deus nos respeita no livre-arbítrio. Nós podemos escolher. A Bíblia nos mostra que Davi estava no deserto, um lugar que simboliza a condição do homem sem Deus, né? Aquele deserto era uma região árida, sem vida, um lugar de cansaço, hostil. Representa a nossa realidade hoje, representa um coração vazio, uma vida debaixo de condenação do pecado, de violência, de opressão, né? De medo, onde não há esperança. É o estado natural de quem está longe, né, do Criador, distante do projeto de salvação. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, né, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Do outro lado, estava Engedi. O nome Engedi tem um significado, né? Um oásis no meio do deserto. Apesar de estar numa região seca, era um lugar conhecido, né? Porque tinha fontes de águas, suas palmeiras, tinha cavernas que serviam assim de refúgio, né? Natural. Então, Engedi, para nós, representa um lugar de sustento, de vida, de segurança, mesmo quando tudo ao redor é luta e dificuldade. Então, assim como Davi, nós também estamos diante de uma escolha, né, a cada dia da nossa realidade urbana. Ou não, não sei, a violência está tão grande que até mesmo nas cidades mais bucólicas e pacatas não existe tranquilidade e serenidade. Nós podemos permanecer nesse deserto, vivendo presos ao pecado, à amargura, ao medo, à opressão, à violência, ao vazio de coração, ou podemos escolher subir para Engedi, que é a figura de refúgio em Cristo, que é a nossa fonte de vida, né, no meio do deserto do mundo. Davi era um guerreiro valente. Ele tinha homens leais ao seu lado, né, mas ele entendeu que sua força humana não era suficiente. Ele precisava, né, de algo mais. E ele não confiou na sua própria espada, nem na velocidade de seus pés. Quando ele escolhe Engedi, um lugar alto fortificado pela própria natureza, ele demonstrou que sua confiança estava em um poder superior. Olha, espiritualmente isso nos ensina que a nossa proteção verdadeira e infalível, né, não está em nós mesmos, mas no Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Que peleja por nós nas batalhas, nas lutas que enfrentamos. O salmista, no Salmo 91, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E Salomão escreveu em Provérbios que torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará no alto refúgio. Olha, amados, o mundo oferece muitos refúgios falsos, né? Dinheiro, poder, popularidade, mas eles podem desmoronar. A única fortaleza que jamais será abalada é o Senhor, né? Você está tentando ser a sua própria fortaleza ou está correndo por uma fortaleza forte, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. A verdadeira segurança não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. Outra coisa, essa decisão não é um paliativo. Tem que perseverar. Tem que. A palavra ali em 1 Samuel não diz que Davi visitou Engedi, não, mas é que ele ficou ali, ele permaneceu. Isso faz toda a diferença, né? Tem muita gente que está numa luta, está numa batalha, está num conflito, vai para uma igreja, frequenta 1, 2, 3 cultos, né? E acaba sumindo porque o problema parece que ameniza ou desaparece e a pessoa esquece. Muitos tratam a Deus como um pronto-socorro espiritual.
só procuram a Deus em momentos de desespero, quando a dor aperta, mas o chamado do Senhor não é para uma visita de emergência, é para uma morada permanente ao seu lado. Quando nós olhamos o Evangelho, João capítulo 15, Jesus diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Né? Então, a verdade, queridos, é que não há outro lugar e outro nome que importa que sejamos salvos, que é o Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele, em determinado momento, ele diz, Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então, escolha certo, escolha a paz, escolha Jesus. Amém, queridos? Olha, um beijo no teu coração, Deus te abençoe, um bom final de semana a todos vocês, dá um like nessa mensagem, compartilhe ela com alguém, né? Inscreva-se nesse canal. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo.